Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. Nós agora vamos falar sobre a matéria de Direito Constitucional. Já temos dois vídeos aqui no canal, né? Já falamos sobre o conceito, a teoria, já falamos também um pouco sobre a classificação, né? E agora nós estamos dando continuidade aqui, falando do poder constituinte. Já falamos um pouco do poder constituinte originário, o derivado. Dentro do derivado tem essas demais categorias que agora nós vamos dar continuidade, que é o poder constituinte derivado decorrente, tá? Deixa eu já pegar aqui a nossa canetinha, marcador, né, para já iniciar a leitura. Também é derivado do original, do originário, e por ele limitado. Aqui, ó, limitado. Também é jurídico e encontra-se seus parâmetros estabelecidos pelo originário. Sua missão é a estruturação da Constituição dos Estados-membros, competência que decorre da capacidade de auto-organização. Características dos sistemas federativos. Intervém para exercer uma tarefa de caráter nitidamente constituinte. Tem um caráter de complementariedade com relação à Constituição. Ele é complementar, né? Com relação ao âmbito da abrangência do território, dos Estados-membros, o exercício do poder constituinte derivado decorrente. Eu decorei assim, que o nome decorrente, ele no meio aqui tem a corrente, né? Então, a corrente você quer prender alguma coisa, né? Um exemplo, eu tenho uma corrente que é para prender uma bicicleta, que é para prender um portão. Então, na minha forma de tentar se lembrar do que significa o decorrente, é que eu quero prender algo. Então, o decorrente é querer prender a Constituição do Estado, a Constituição Federal, para as duas estarem ali amarradas, estarem ali presas uma a outra. Foi assim que eu decorei. Talvez ajude vocês também a decorar, tá? E foi concebida às Assembleias Legislativas, conforme estabelece o artigo 11 do ADCT. Aí aqui, vamos falar do poder constituinte revisor. E aqui o revisor também é limitado, é condicionado, tem natureza jurídica e foi criado pelo constituinte originário. Não se trata necessariamente de um poder, mas de um processo de revisão que está limitado pelo poder originário. Bom, ele não se trata necessariamente de um poder, certo? E por quê? Daqui a pouco, mais na frente, ele vai dizer porque esse poder revisor ele só foi exercido uma única vez, né? Durante mais de 30 anos que a nossa Constituição tem. E aí, vamos já explicar melhor, tá? O artigo 3º do ADCT determina que a revisão constitucional aconteceria após 5 anos da promulgação da Constituição, ou seja, esse poder revisor ele só foi usado uma única vez há mais de 30 anos, tá? E aí, ele é estabelecido onde? No ADCT, que é o Atos de Disposição Transitórias, mais ou menos é isso, tá? E aí, ó, é votada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. A revisão poderá se dar numa única vez, não podendo passar por uma segunda produção de efeitos. O limite material do poder de revisão é o mesmo derivado do poder constituinte reformador, qual seja as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4 e inciso parágrafo 4º e incisos da Constituição Federal. Bom, aqui como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, a Constituição ela pode ser modificada, né, para poder acompanhar a sociedade. No entanto, ela vai ser modificada pelas cláusulas pétreas. E ela vai poder modificar toda a Constituição, exceto as cláusulas pétreas, tá? E aí
o poder revisor também, ele vai poder revisar toda a Constituição e apenas não vai revisar o artigo 60, né, e as demais cláusulas pétreas, tá? O poder constituinte derivado difuso. Esse aqui é muito importante também, tá? Cai bastante em provas de concurso, em provas de magistratura. E ele é um poder da qual o STF exerce. E é bem interessante porque as pessoas costumam confundir bastante ele com o poder concentrado, poder constituinte concentrado, né? Mas eu tenho certeza que vai ficar bem nítido aqui com a leitura, a diferença. O poder constituinte derivado difuso, mudança não formal na Constituição, apenas material. Pode ser caracterizado como um poder de fato que se manifesta por meio das mutações constitucionais. Olha, ele se manifesta por meio das mutações constitucionais, ou seja, por meio da hermenêutica jurídica. Se, por um lado, as mudanças implementadas pelo poder constituinte derivado reformador significam formal que, por meio de emendas constitucionais, alteram o texto da Constituição, o poder constituinte difuso faz suas transformações de modo espontâneo e informal. Aqui, ó. Essa é uma característica do poder difuso. Faz as suas transformações de modo espontâneo e informal. Por quê? Ele não mexe no texto da Constituição. Ele vai ser uma nova interpretação daquele texto de lei, tá? Ou seja, através de um verdadeiro poder de fato decorrente das transformações sociais, políticas e econômicas das mutações constitucionais. Aí esse aqui já é um conceito dado aqui pelo autor Lenza, tá? E esse conceito é novo, de 2023. E aqui o texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Esse ponto é fundamental, porque aqui, como eu falei para vocês, o texto é o mesmo, não muda a escrita, não muda nada. O que apenas muda é a interpretação. É importante dizer isso porque, às vezes, a gente acaba, na hora da prova, ou quando vai ler, acaba se confundindo, né, com as questões. Então, é importante ressaltar novamente, tá? Esse ponto é fundamental, uma vez que destaca-se não a alteração formal da Constituição, apenas atua-se em uma hipótese de sentido, no que a Constituição, enquanto elemento vivo, também busca acompanhar a realidade a qual ela pretende retratar, razão pela qual esta em constante interpretação. Como eu falei para vocês, é uma interpretação, é uma hermenêutica. E esse foi um breve resumo, né, do poder constituinte, que nós já demos início aqui na aula anterior, no vídeo anterior. E agora nós já estamos passando aqui para o ponto 5, que é os fenômenos que envolvem uma nova Constituição. E aqui nós temos a recepção, tá? É uma característica desse novo ordenamento jurídico, tá? É o fenômeno pelo qual se recepciona toda a legislação infraconstitucional. Como eu falei, a Constituição anterior, ela vai deixar de ser usada, ela vai sair do ordenamento jurídico, mas existem textos ali daquela lei que pode ser interessante, algum artigo, alguma lei que venha estar compatível com a nova Constituição. E aí vai acontecer o fenômeno o quê? Da recepção da legislação infraconstitucional anterior à Constituição, que for materialmente compatível, olha que eu falei para vocês, materialmente compatível com o ordenamento constitucional. O Brasil adota a recepção material. Material
tem a ver com a matéria, ou a forma como, não é a forma como está escrita, mas sim o que está escrito, tá? Sendo assim, não importa a forma, a espécie, a normativa da norma, mas sim seu conteúdo. No caso, um exemplo que nós temos é o CTN, é o Código Tributário Nacional. Antes da Constituição de 88, se eu não estou enganada, ele era uma lei ordinária. Só que a nova Constituição exigia que o novo Código Tributário teria que ser realizada através de lei complementar. E aí o que acontece? Como o Código Tributário estava assim em consonância, estava perfeito com a nova Constituição, o que foi que eles fizeram? Eles recepcionaram. Por quê? Porque o que estava diferente é só a forma, né? Eles pediram para ser lei constitucional, perdão, lei complementar, e ele tinha sido elaborado por lei ordinária. Como a recepção, ela não se importa com a forma como foi feito aquela lei, né? A forma, eu imagino assim, como se fosse esse aqui que eu estou trazendo para vocês é forma de eu mesmo decorar, né? Ou aprender o conteúdo. A forma, eu imagino como se fosse uma forma de bolo, certo? Então, aqui a lei diz que ela quer um bolo quadrado. O bolo quadrado é feito o quê? Na forma redonda, quadrada, na forma quadrada. E aí, se, por exemplo, vier uma nova Constituição e falar que quer agora uma lei que seja redonda e não mais quadrada, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar assim: poxa, mas eu não me importo com a forma ou a forma onde ele foi feito. O que me importa é o bolo, o sabor do bolo. Qual é o sabor do bolo? Ah, o sabor do bolo é o que eu pedi? Por exemplo, pedi o chocolate. Então, beleza. Corta aqui as bordas e deixa ele aqui, ó, da forma redonda, não mais redonda, e agora segue a forma redonda. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Eu só confundi vocês, porque na verdade essa é uma forma como eu tento decorar, sabe? Porque às vezes são muitas palavras. Continuando, nesse contexto, a questão central consiste em saber quando o advento de um novo texto constitucional acarreta a revogação de uma norma infraconstitucional anterior. Em resposta, cumpre ter em vista que a nova ordem constitucional inaugurada sempre recebe a normativa infraconstitucional que lhe é perfeitamente compatível, ainda que tal acolhimento possa ocorrer a partir de uma nova roupagem normativa. Aqui, ó, é chamada de nova roupagem normativa, originando, pois, o fenômeno da recepção, segundo o qual a legislação infraconstitucional produzida antes da instalação da nova Constituição será considerada acolhida pelo novo texto magno, ou seja, a Constituição, né? Continuando por princípios de economia e segurança legislativa, a vigorar no âmbito próprio de sua atuação ordinária. Bom, esse aqui já é do autor Reis, né? Reis 2020. Já falamos da recepção, espero que vocês tenham entendido que existe a recepção formal, mas o Brasil não se apega à recepção formal, tá? Recepção formal não é uma causa de impedimento, e ele aceita todas as formas. E temos também a recepção material. Aí sim o Brasil é bem criterioso em relação com a matéria, tá? Com o texto ali da lei. Por quê? Mais na frente nós iremos ver que quando a matéria for incompatível com a nova Constituição, vai ocorrer o chamado vai ser chamado de inconstitucional, uma lei inconstitucional, tá? E aí tem vários requisitos que nós vamos ver mais aqui na frente, tá? Continuando, vamos falar sobre desconstitucionalização. Ocorria quando o novo ordenamento jurídico recebia a ordem anterior. No caso, a nova Constituição recebe a Constituição anterior
como uma norma infraconstitucional. Mas, dando-lhe status de norma infraconstitucional, não é admitido no direito brasileiro, admitindo-se como excepcionalidade receber parte da Constituição anterior, se a nova o fizer de forma expressa, tal como ocorre na relação do artigo 34 do ADCT. Bom, deixa eu tentar fazer um desenhozinho aqui para vocês. Bom, essa aqui é a Constituição, eu vou chamar de Constituição 1, tá? A primeira Constituição, aí passou o tempo, veio a Constituição número 2, tá? A Constituição número 2. Essa Constituição número 2, quando ela for entrar no ordenamento jurídico, ela vai falar o quê? Eu não vou aceitar essa Constituição anterior. O que ela vai fazer? Apenas se tiver algum texto de lei que ela acha interessante, que ela acha que pode ser usada, ela vai pegar fragmentos dessa Constituição aqui e vai recepcionar, tá? E vai recepcionar para a nova Constituição. Mas essa Constituição inteira aqui, ela não vai ser recebida, inteira não, alguns fragmentos sim. Aí, o que esse texto aqui está falando? Porque em outros países, o que acontece? É que quando a Constituição número 2 ela entra em vigor, ela faz o quê? Eu vou entrar em vigor e essa anterior, ela vai se transformar o quê? Ela não vai ser mais uma Constituição, mas ela vai se transformar o quê? Em um texto de lei, ela vai ser uma lei normal. Toda a Constituição anterior vai se tornar em lei. Tá? Isso que aqui que a desconstitucionalização está dizendo, tá? Mas o Brasil não adota esta forma aqui, tá? Esta forma de transformar a antiga Constituição em um texto de lei normal, né? Como se fosse um código civil, um código penal, isso não é aceito, tá? Como eu falei para vocês, somente o que é aceito é pegar alguns fragmentos, alguns artigos do texto anterior, tá ok? Vamos dar continuidade aqui, vamos falar sobre a estrutura da Constituição. Bom, na estrutura da Constituição nós temos o preâmbulo. O preâmbulo da Constituição é uma introdução solene que apresenta o contexto histórico, político e social em que ela foi elaborada, bem como os valores, princípios e objetos que norteiam o texto constitucional. É uma espécie de declaração de intenção e de compromisso dos constituintes em relação à sociedade, ao Estado que estão criando. O preâmbulo tem um importante valor simbólico e político. Eu até grifei aqui, ó, ele é simbólico e é político. Ele não tem um valor de lei, tá? Pois reforça as ideias e os compromissos dos constituintes em relação à Constituição de um Estado democrático de direito. Eis que o texto do preâmbulo da Constituição Federal. Aí esse aqui é o texto da lei, né? Perdão, da lei não, é o preâmbulo da Constituição Federal, né? É aquela primeira parte, assim que você abre a Constituição, ele vai estar lá, tá? É nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralistas e sem preconceitos, fundados na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sobre a proteção de Deus. Aí muitos falam que o nosso preâmbulo ele não tem força de lei justamente por causa que fala que de Deus e o nosso Estado ele é laico, então não poderia trazer um texto de lei falando sobre Deus. Isso aqui é uma discussão ainda, tá? Mas só estou trazendo para vocês o que eu tenho de conhecimento, porque ele fala que é sobre a proteção de Deus e como o Estado é laico, não dá para
trazer uma força de lei para o preâmbulo, por isso que ele é meramente simbólico, tá? Aqui a gente vai, aqui tem a leitura, tá? Do que é importante, referir que ele não possui força normativa, novamente falando, ressaltando, né? Segundo o entendimento do STF, ele vai explicar o porquê. Mas eu já falei brevemente para vocês, tá? Aqui, ó, o corpo constitucional. Formado por 250 artigos da Constituição Federal, traz as regras e princípios norteadores da organização do Estado e dos poderes, os direitos e garantias fundamentais. Vale lembrar que tanto as regras quanto os princípios implícitos e explícitos possuem força normativa e vincula todo o poder público e sua concretização. Então não adianta vocês acharem que os valores implícitos, que são aqueles que, por mais que não estejam escritos no texto da lei, mas é através de interpretação, ele não tem tanta força como os explícitos, que são aqueles que estão escritos, porque isso é besteira. Os dois têm a mesma força normativa, tá? Ato das disposições constitucionais transitórias, que é o ADCT, né, que eu falei anteriormente para vocês um pouquinho. São um conjunto de normas que constam nas constituições de diversos países, incluindo o Brasil. Essas normas têm como objetivo regular situações específicas que surgem durante a transição entre uma constituição anterior e a nova, ou entre períodos de governo, ou seja, ele quer fazer uma transição suave entre a Constituição anterior e a nova Constituição, certo? Porque por mais que a nova Constituição ela não é limitada a observar nada, nenhum direito, nem deveres da antiga Constituição. No entanto, para a população não sofrer, para não ficar um caos, né, na sociedade, é necessário esse ADCT, que são atos transitórios, né, para poder a sociedade ir se acostumando com aquele novo texto constitucional. Os ADCTs têm força normativa e são considerados parte integrante da Constituição. O ADCT está bem ao final, na hora que termina o artigo 150, vocês já vão encontrar ele na Constituição, tá? Melhor dizendo, no vade-mecum. Embora tenham prazos e vigências limitadas enquanto estiverem em vigor, os dispositivos do ADCT têm a mesma hierarquia e força normativa que os demais dispositivos constitucionais permanentes. Alguns deles já esgotaram o seu prazo ou já cumpriram a sua situação que buscava regular, e outros ainda possuem vigência. É o exemplo do artigo 3º, que eu já conversei com vocês, né? E falando um pouco sobre os princípios, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Para nosso vídeo não ficar tão longo. Mas é com esse princípios que eu vou me despedindo de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!